Hoje nós vamos falar do live action do Lilo e Stitch, que chegou recentemente às telas, trazendo uma nova leitura da história que marcou gerações. Meu nome é Vivian Pedrosa, e se você gosta de séries e filmes que fazem pensar, rir e chorar, esse canal é pra você. Antes de começarmos, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma análise. Agora vamos lá falar de Lilo e Stitch. O novo filme do Lilo e Stitch, dirigido por Jim Fletcher Camp, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é o live action da animação de 2002, que está disponível no Disney Plus, junto com a continuação e também com um filme focado no Stitch, e além disso, com a série que teve 3 temporadas. O filme fez muito sucesso em 2002, marcando toda uma geração. A live action do Lilo e Stitch tem a mesma premissa da animação de 2002. O filme, ele passa ali centrado em uma família pequena que é constituída por 2 irmãs, sendo uma delas menor, que é a Lilo, tá ali tentando sobreviver e entender melhor essa nova dinâmica familiar. Por outro lado, aliás, na outra parte do universo, a gente consegue ver uma experiência, né, que é a experiência 626, no caso o Stitch, que foi criada num laboratório e está sendo julgada porque os outros alienígenas acreditam que é uma experiência muito perigosa. Nós aprendemos uma experiência perigosa. Ele acaba sendo preso durante o julgamento e ele consegue fugir. Onde ele está? Ele fugiu. Ele foi atrás de uma nave patrulha. E ele acaba parando aqui na Terra. O mais engraçado é que, ao mesmo tempo que a Lilo estava lá pedindo para uma estrela cadente, que na verdade era a queda do Stitch, para ter uma nova amiga. Uma estrela cadente. Eu preciso de um amigo. Um amigo de verdade. Porque ela não tinha amizades, afinal de contas, as pessoas da ilha achavam ela muito estranha e acabavam deixando ela sempre sozinha. Então sim, a gente pode falar que os 2 filmes seguem a mesma premissa. A gente consegue perceber que algumas construções na parte emocional são um pouco diferentes em relação à animação e ao live action. Enquanto a gente percebe assistindo a animação que o filme realmente é centrado, até mesmo por conta do tempo de duração da animação, ele é totalmente centrado na relação entre a Lilo e o Stitch. Já no live action, a gente consegue ter um tempo maior de duração do filme, o que trouxe espaço para a gente entender um pouco mais da dinâmica entre a Nami, que é a irmã da Lilo, e a própria Lilo. E eu achei isso muito importante, sabe? Reassistindo a animação de 2002, agora que eu já sou adulta, eu percebi que falta muito a gente entender um pouco o lado da Nami, porque só parece que ela é uma irmã má, né, que tá ali tentando criar a irmã dela, mas que ela só consegue perceber a importância de as duas serem uma família no fim do filme. Agora, no live action, a gente consegue ter várias construções de cena que demonstram que ela gosta muito da irmã dela, que ela tá cuidando da irmã dela, é uma escolha dela e que, inclusive, acaba atrapalhando alguns sonhos que ela tinha, o que deixa a gente muito mais próxima da personagem. Porém, não pense que a gente acaba perdendo a conexão que o Lilo e Stitch tem no filme. Não, eles continuam tendo muitas cenas juntos, a gente consegue ver essa interação que eles têm, né? Até mesmo porque no início do filme a gente sabe que o Stitch, ele era um alienígena mau, ele não foi criado para ser uma criatura boa. A gente continua assim, conseguindo acompanhar todo esse crescimento do personagem do Stitch. Então, eu acredito até mesmo, como eu falei, por conta da quantidade de tempo que tem o filme, né? O filme de 2002 é muito curtinho, a gente consegue ter essas duas perspectivas. A perspectiva da relação da Nami com a Lilo e da Lilo com o Stitch, o que eu acredito que agregou bastante no filme. Agora, quando a gente fala do ritmo do filme, ou seja, da sensação que o ritmo do filme tenta passar pra gente, ele continua muito parecido com o primeiro filme. Porque assim, a gente sabe que Lilo e Stitch fala de coisas muito importantes, né? De assuntos sérios. Ele fala sobre família, sobre amizade, sobre a questão da solidão, né? Principalmente da solidão de uma garotinha que só tem 6 anos e perdeu os pais. Mas com a atmosfera ali que tem da ilha do Havaí, sabe? Toda a percepção calorosa do lugar, o filme continua sendo um filme muito fácil de assistir, leve e que, sei lá, consegue te fazer dar muitas risadas. Então, pra mim, o ritmo não perdeu em nada, tá muito bom ainda, é engraçado. E assim, você passa um tempo muito bom vendo o filme. Como eu já falei, a gente consegue ver com essas novas cenas inseridas no filme como é importante pra Nami cuidar da Lilo. Sabe, por mais que ela seja uma pessoa jovem, a gente consegue ver o quanto ela se esforça pra honrar os pais dela, né? O quanto pra ela, Ohana é muito importante.
Então a gente vê ela tentando se dar bem em vários empregos, ao mesmo tempo que ela tenta cuidar de uma criança que é um pouco impulsiva. E assim, sendo jovem, né, ela acaba até desistindo de alguns sonhos que ela tinha na adolescência dela para a vida adulta, apenas para cuidar da irmã dela. Então a gente consegue ver a importância desses laços durante o filme. Uma conexão importante que a gente consegue perceber entre a Lilo e Stitch é um sentimento de solidão e uma tentativa de busca de pertencimento que eles têm, muito em comum. Apesar da Lilo ser um ser humano e o Stitch um alienígena, eles trazem esse mesmo sentimento, sabe? Porque a Lilo acabou de perder o pai e a mãe dela e não tem amigos, né? Ela tem uma irmã que ama muito ela, mas acaba não conseguindo passar o tempo que ela gostaria com ela, por conta do trabalho, e de estar sempre ali tentando lutar por elas duas. E o Stitch, que acabou sendo criado em um laboratório, então ele não tem uma família, né? Ele tem o criador dele, que é o Jumba Jukeba, mas ele não tem uma família. Até mesmo quando ele vai ter uma conversa com o Jumba fala que criou ele como uma máquina de destruição, para destruir tudo. Esse é o propósito do Stitch. Então, ele se sente muito sozinho. E isso acaba conectando os dois de uma forma muito fácil e profunda. Falando do Stitch, ele é um dos personagens que tem mais crescimento durante todo o filme. Afinal de contas, ele é um alienígena que foi criado para ser uma arma de destruição e acaba fazendo parte da família da Lilo. E realmente como um integrante importante. Como a gente acompanha no filme, o Stitch, ele chegou à Terra porque ele estava fugindo, né, da prisão que tinha sido decretada para ele. No live action, o Stitch acaba parando na família da Lilo, porque ele estava ali num pet shop, né, num lugar de adoção de animais, na verdade. Quando a Lilo vê ele, acha ele muito fofinho, quer levar ele para casa, mas na verdade ele aceita ir para a família dela porque ele tá correndo perigo, já que tem gente procurando ele, e ele vê ela como meio de um escudo, para que os alienígenas que estão atrás dele, que é o próprio Jumba, o criador dele, e o Pickle, que é especialista em terrestres, né, não queiram levar ele à força. Afinal de contas, eles estão proibidos de machucar humanos. Então ele realmente acaba utilizando a Lilo como um escudo. Nós conseguimos perceber esse crescimento do personagem conforme ele passa mais tempo com a Lilo, porque a gente vê no começo que ele realmente se importa mais com a destruição, afinal de contas, foi para isso que ele foi criado, né? Para ele destruir as coisas, mas ele acaba gostando da Lilo, e passar esse tempo com ela faz com que algo mude nele. Stitch é mau. Às vezes a família não é perfeita, não quer dizer que ela não seja boa. Foi quase. E ele se importe mais em fazer parte dessa nova família do que em ser como ele era antes. Falando um pouco do elenco de Lilo e Stitch, né? Sem ser a parte de CGI, é claro. A gente tem essa atriz mirim que faz a Lilo, que é a Mayake Aloha. É o primeiro filme dela, mas ela é muito natural e carismática, sabe? Assim que mostraram a escolha da atriz, a gente já percebeu o quanto ela parecia muito com a Lilo. Ela é muito engraçada e parece muito natural para ela interpretar o papel. Parece que ela já é atriz há muito tempo. Então essa foi uma adição interessante, né? Porque precisavam pegar uma criança que conseguisse interagir bem com o CGI, né? Que ali o Stitch não estaria ali de verdade. E a Disney conseguiu cumprir esse papel. A atriz que interpreta a Nani, a Sidney Agudong, consegue trazer pra gente essa percepção de que ela é uma irmã esforçada, que gosta muito da Lilo e que tenta fazer de tudo pra manter ela perto dela. Inclusive, eu quero destacar duas cenas muito legais que ela participou, que é o resgate do Stitch, quando ele tá se afogando, e também quando tentam levar a Lilo embora. Nessas duas partes específicas, eu acredito que a gente consegue sentir com a interpretação da atriz o quanto ela ficou triste, tanto pelo Stitch, né, que acaba sendo uma interpretação um pouco mais difícil, já que o personagem não está lá, né, é toda uma atuação que vai pelo CGI depois, quanto quando tem a atriz real. Então acredito que nessa parte ela conseguiu envolver bem a gente. Quando a gente fala de um filme live action, como é Lilo e Stitch, como a gente já viu outros também, como Rei Leão, agora tem Como Treinar o Seu Dragão também, a gente fica com algumas preocupações importantes. Normalmente em relação ao personagem que seja principal e que vai ser feito de CGI, né? Nesse caso, o Stitch. Quando o filme foi anunciado, inclusive essa era uma preocupação minha, porque particularmente eu sou muito fã de Lilo e Stitch. E eu queria que o personagem fosse fiel, né, à animação.
E eu posso dizer que realmente o personagem ficou muito bom, ele é fiel à animação, ele consegue ter todos os trejeitos que é apresentado pra gente na animação e é muito carismático. Você consegue se conectar ao personagem mesmo ele sendo feito de CGI. Então a equipe fez um bom trabalho nesse quesito. Todos os outros alienígenas também são feitos em CGI. E os outros dois principais, que são o Pickle e o Jumba, também estão bem feitos. Porém, a gente consegue perceber que não é tão perfeito quanto o Stitch. Você consegue perceber que a equipe gastou muito tempo em cada detalhe do rosto, do corpo do Stitch, das feições dele. Inclusive, a gente percebe também que o Pickle e o Jumba, eles foram adaptados para parecer muito mais vezes como humanos, né? Até mesmo talvez por conta de corte de gastos e tudo mais. Então a gente sabe que o trabalho foi concentrado no Stitch. Mas o Pickle e o Jumba não desagradam não. Eles ficaram bons, porém incomparável em relação ao Stitch. O Stitch está perfeito. Você consegue, quando ele sorri, ver as linhas do dente dele, assim. Vale muito a pena assistir por conta disso. Ficou muito bonito. A ambientação do filme é no Havaí, e os diretores e os produtores buscam ser fiéis aos costumes havaianos. Apesar de que eu nunca fui no Havaí, então se algum de vocês foi no Havaí e quiser comentar aqui pra mim se realmente está fiel ou não. O filme equilibra a homenagem e renovação na trilha sonora, trazendo novas músicas, mas também mantendo músicas importantes para os fãs do filme original, criando uma atmosfera nostálgica que funciona muito bem. Mas o live action do Lilo e Stitch não é perfeito, inclusive trazendo grandes polêmicas com os fãs mais assíduos. Por exemplo, na história original, nós temos o personagem Cantum, que é o grande arqui-inimigo do Stitch no filme, e ele foi retirado do live action. E isso traz mudanças importantes para o filme, porque no filme original, nós temos os dois alienígenas que vêm procurando o Stitch na Terra, que são o Jumba e o Pickle, como eu falei anteriormente. E eles acabam, no final do filme, se importando também com a família e participando dessa família, assim como o Stitch. Porém, ao retirar o Cantum do filme, a Disney decidiu colocar o Jumba no lugar do Cantum. Então acaba que no fim do filme ele engana o Pickle e tenta ir atrás do Stitch. Então, quando a gente termina esse filme, o Jumba não faz parte da família. Ele acaba sendo apenas um inimigo e quem fica com a família é o Pickle. E isso é uma mudança que deixou muitos fãs chateados, que gostavam do filme original. Eu, como fã também do filme original, não gostei tanto dessa mudança. Pra mim, o Cantu era sim um personagem, um antagonista muito importante do filme e que fez falta. Por conta disso, o filme acaba dividindo o público, porque ele tenta respeitar o original, mas ele faz grandes mudanças tentando se encaixar na atualidade. Mas é claro, isso eu tô falando do público adulto, porque eu tenho certeza que a maior parte das crianças gostou muito e não percebeu nenhuma diferença. Assim, particularmente, eu fui uma criança que assistiu Lilo e Stitch em 2000 e alguma coisa, não exatamente 2002, porque provavelmente não tinha chegado na minha casa. E eu era muito fã do filme, fã de assistir diversas vezes, acompanhar o segundo filme, séries e tudo. Então, quando eu fiquei sabendo que ia sair o filme novo, apesar de ser mais velha, eu queria garantir o meu assento e ver como que o filme tava. Eu gostei muito do filme, sim, pra mim ele não é perfeito. Tem algumas mudanças que fizeram falta, algumas cenas que talvez faltaram, mas a sensação que eu tive assistir ao filme foi tão boa quanto a sensação de quando eu era criança. Inclusive, trouxe um quentinho no meu coração, sabe? Essa lembrança de estar assistindo o filme. Então, se você gostava do filme anterior, vale sim a pena assistir. Vem com o coração aberto pra ver as mudanças. Talvez você possa gostar mais do que eu, talvez não, mas eu acho que vale a pena assistir de coração aberto, porque foi um filme que é um abraço nos fãs, sabe? E eu acho que pra você que é pai de família e tem filhos pequenos, vale muito a pena também, porque o filme traz lições importantes sobre família e amigos, e é muito bom passar o tempo assistindo ele. Quando você assiste uma vez, inclusive, você quer assistir mais de uma, porque o filme é muito bom. Mas e aí, você já viu o filme? Me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou dessa análise, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse. Até a próxima!